Os pseudos médiuns chegam perto dos espíritas, e muitos espíritas experimentados, e dizem assim: eu estou vendo um espírito ao seu lado. E ele não disse nenhuma novidade. Difícil é dizer que não tinha espírito ao nosso lado. A população desencarnada em torno da Terra é 4 vezes maior. Contando com nossos guias e nossos obsessores, a gente imagina que tem um pequeno séquito acompanhando a cada um de nós. Se cada um tiver um guia, um anjo guardião e um obsessor, já são 2. Então o médium dizer para alguém, em nome do espiritismo, há um espírito do seu lado, é barato demais. Porque isso qualquer pessoa sabe. Não precisa o médium gastar tanta concentração para dizer. Mas há pessoas que não sabem. E aí o outro aproveita. E a pessoa, o consulente tolo, pergunta logo: ai, não é minha avó? E o aproveitador diz: é ela mesma. Está de coque? Está. Tem cabelos brancos? Raramente uma avó não vai ter cabelos brancos. Tem cabelos brancos. Ah, e o que ela diz para mim? Aí vem o resto da trama para enredar. Allan Kardec nos narra em O Livro dos Médiuns sobre as mediunidades absolutas que ele encontrou através da sua atividade. Um dos médiuns notáveis da sociedade parisiense, diante de uma senhora que chegara a ele numa sessão, ele disse: estou vendo junto à senhora um espírito. E a mulher, que não era espírita, perguntou: não será meu marido que recentemente desencarnou? E o médium disse: não, senhora, é fulana de tal, sua amiga de tal época, que se veste assim, assim assado. A verdadeira mediunidade. Ele podia dizer: é seu marido, e dali criar uma renda, como muita gente faz hoje em dia. Mas a mediunidade verdadeira não precisa disto. O espiritismo não será maior nem menor se a gente fizer espetáculo de mentira, porque o espiritismo é pela sua filosofia e não pelos fenômenos que um ou que outro desejam inventar. E gradativamente esse tipo de criaturas estultas, tolas, abismadas pelo fenômeno, gradativamente, se Deus quiser, será exterminada, porque vai se transformando, vai aprendendo, vai amadurecendo. Recordo-me de que fui procurado por uma família em meu estado que estava vivendo um grande drama. Eles estavam se aproximando do movimento espírita, e uma das filhas dessa família, casada, que estava nos começos de um processo de gravidez, passou muito mal numa tarde, e a família, começando muito dependente do médium, pediu que alguém fosse chamar Dona Fulana de Tal, dirigente em quem eles confiavam, para vir atender a moça. E ao chegarem lá, Dona Fulana de Tal não se encontrava. Estava atendendo a algum compromisso seu. Deixou-se o recado, e só na manhã seguinte Dona Fulana de Tal apareceu. Porque no bilhete estava dito qual era o problema. Ela apareceu, colocou a família sentada, todo mundo com aquele ar de preocupação, contristado. E ela sentou-se, mandou apanhar o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu, leu, pintou, bordou, deu passes em todo mundo, e depois disse: pode ficar tranquila, minha filha, seu filho vai nascer ótimo, não vai haver problema. E aí um começou a olhar para o outro sem saber o que ia dizer, porque a mulher já tinha perdido o filho na tarde anterior. Para que isto? Onde é que o espiritismo vai ficar melhor ou pior pela mentira? O que custava a pessoa chegar e perguntar: e aí, como é que está a situação? Qual foi o desfecho? O que o médico disse? Que a família diria logo: já perdeu a criança. E a gente faz um papel bonito, porque ora aplica um passe para confortar, mas não para fazer aquelas coisas extraordinárias. Já contei algumas vezes, mas vale a pena repetir, porque foi uma lição importante para a minha vida. Uma determinada cidade que visitei, e ao cabo da palestra,
uma senhora médium veio ao meu encontro. Eu estava conversando com os amigos da cidade, que eram amigos antigos, que conheciam-me. Alguns já tinham morado em minha cidade, alguns me conheciam desde criança. E estávamos ali conversando, ao final de uma palestra, aquela conversa agradável, quando ela se aproximou com a sua entourage. Porque esses devocionistas, eles não andam a sós. Tem que andar com testemunha das suas façanhas. Então aquele grupo de pessoas que não ri, que não respiram, como se isso fosse seriedade. Então eles vão assim hieráticos, acompanhando a semideusa. E ela chegou-se até mim e me colocou a mão sobre um dos ombros, perguntando-me: você seria capaz de levar um recado se eu lhe desse para uma pessoa? Porque eu estava vendo-a pela primeira vez. Respondi-lhe: não sei. Vai depender de qual seja o recado e para que pessoa. De repente a pessoa mora no Japão e eu não posso levar. De repente é um recado que não condiz com meus princípios, eu não posso levar. O senhor não confia em mim? Eu digo: estou conhecendo a senhora hoje. Não tenho motivo nem para descrer, tampouco para crer. Mas eu vou lhe dar um recado que você não vai poder deixar de transmitir. Digo: vamos ver. Você quer saber qual era o recado? Digo: não, senhora, mas eu vou dizê-lo. Bom, então que a senhora diga. Já notei o que era. E ao lado, os seguidores balançavam a cabeça, e quando eu falava alguma coisa, me olhavam indignados. Eu falei: que assim seja, meu Deus. Eu quero ver o que o senhor vai fazer com o seu pretinho hoje. O senhor acabe com os pretos para ver o que vai ser da terra. E aí, fiquei eu esperando o recado que ela iria me dar. Meus amigos prenderam a respiração. E ela me disse: aqui está sua avó. Eu digo: ah, que interessante. Não disse mais nada, nem eu. Aqui está sua avó. Eu digo: ah, que bom. E o que é que minha avó está querendo? Ela está mandando um recado para a sua mãe. Ela está mandando dizer à sua mãe que tome muito cuidado com a saúde. Sua mãe está relaxando a ida ao médico. É o recado de sua avó. Você vai transmitir. Os meus amigos ficaram lilados, roxos, amarelos, empalideceram, ficaram de todas as cores. E eu fiquei acinzentado. Não dá para ficar outra coisa. E aí olhei-a bem dentro dos olhos. Eu estava calmo, apesar da cor. Os meus amigos, uns foram saindo apavorados, sem imaginar o que eu lhe iria dizer. E ela me perguntou afinal: como é? Você vai ou não vai transmitir o recado? Eu disse: por que essa mulher não vai embora? Porque ela já me deu o recado, deixa comigo. Mas por que ela não vai? Mas ela queria, diante dos outros, que eu testemunhasse a sua mediunidade. Só que eu não podia fazê-lo. E ela insistiu: vai ou não vai levar o recado, meu filho? Eu digo: não, senhora. E aí os seguidores me olharam como se desejassem matar-me com os olhos. Por que você não vai levar o recado para sua mãe? Uma questão muito simples, que a senhora está me obrigando a dizer. A minha mãe morreu primeiro que minha avó. Minha avó ficou, já desencarnou, as duas são defuntas. Mas a minha mãe foi primeiro, eu tinha 4 anos de idade. E minha avó foi muitos anos depois, com quase 100 anos de idade. Então, eu não sei por que é que minha avó, que é defunta igual a minha mãe, me dá um recado para que eu dê a minha mãe que está do lado dela. Só se a senhora está dizendo que eu também já vou embarcar. E aí foi a vez dela ficar listrada, quadriculada, né? Porque a entourage não sabia onde enfiar a cabeça. Mas eu tive que dizer, porque ela insistiu que queria uma resposta. Os devocionais